Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rogério, para quem não me conhece, e a dica de hoje que eu vou dar para vocês é como a gente cria caminhos dinâmicos dentro dos nossos projetos de Power BI. O que seria o caminho dinâmico? Deixa eu explicar aqui. Vamos supor que você está trabalhando com um arquivo em PBIX na sua máquina, na sua casa, e você quer adiantar o seu trabalho para amanhã no serviço. Então você está lá pegando os arquivos, você tem todos os arquivos, você copiou numa pasta, colocou bonitinho, tem todos os arquivos fontes, você colocou lá e tal, fez o projeto. Você salva no pendrive que seja, e aí você chega na sua empresa. Aí você chega na sua empresa, o painel tá aqui, ó. Deixa eu abrir ele. O painel tá lá, ó, tá funcionando, bacaninha. Aí você vai atualizar os dados. Colocou o relatório na pastinha, né? E você vai lá e dá um atualizar, ó. Quando você fizer isso, você já começa a se desesperar, né? Porque começa a dar esse erro de atualização, ó. E aí uma dica que eu dou, não se apavore, quando vê a mensagem, lê, isso aqui tá para você ler. Às vezes a gente já tenta inventar mil maneiras e não lê o que ele está dizendo. O Power BI já está te dizendo o que está acontecendo. Ele falou, não foi possível localizar uma parte do caminho e te dá o caminho. Aí você fala, caramba, aí você vem aqui no transformar dados, ó. E daí você vem e se depara com isso aqui, ó. Todas as suas tabelas estão com erro. Aí a primeira coisa que você vai ver é ver as fontes, né? Nesse modelinho aqui eu tenho um arquivo em Excel, se fosse banco de dados, aí já teria que ver questão de VPN quando você estiver acessando remota, aí é outra conversa, tá? Isso aqui é arquivo local. Então eu vou vir aqui, né? Vou vir no meu caminho e você vai falar, pô, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá aqui os arquivos, ó. BG, dimensão, faturamento. Mas aí que tá. Ó como eu vou resolver esse problema. Vou vir aqui no caminho. Ó o caminho que ele está apontando aqui, ó. Esse caminho é da minha máquina. Concorda? Até aqui, ó, a raiz, ó. Dali para frente, eu tenho os arquivos realmente, ó. Aí vamos supor que esse aqui é o caminho da empresa que eu tô, ó. Ó, aqui já tá dando outro endereço, tá vendo? Até aqui a pasta. Daqui para baixo eu tenho um arquivo tanto aqui na empresa quanto em casa. Mas a raiz, que é esse campo aqui, tá diferente. Porque na minha casa eu estou usando o meu OneDrive, na empresa eu estou usando o OneDrive da empresa, por exemplo. Eu estou na rede da empresa. Então o que é o caminho dinâmico? É eu alterar apenas essa raiz. Olha o que vai acontecer. Eu venho, Ctrl C, Ctrl V, ó. Coloco uma barra invertida no fundamento. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou lá, vou entrar. Olha lá, ó. Resolveu. Aí aqui ele resolveu também, ó. Ó, não tem mais nenhum erro. Se eu vir agora, dar um fechar e carregar, vamos ver o que vai acontecer. Tá lá atualizado o seu projeto sem problemas, ó. Todas as tabelas que estavam com erro, a gente apenas no caminho alteramos o endereço, tá lá atualizado seu painel. Então, assim, esse é um modelo que eu utilizo nas minhas consultorias, quando eu tenho clientes que têm arquivos em Excel, que mandam arquivos de metas, alguma coisa, eu sempre, primeira coisa no projeto, eu crio esse caminho e vou vinculando as tabelas a esse caminho. Por quê? Acabei o projeto, eu posso mandar o PBIX, a base de dados, eu já padronizei, então o cliente vai ter a mesma que a minha. Eu só falo para o cliente, cliente, altera esse campo aqui, caminho. Alterou esse caminho, manda atualizar, vai embora. Então isso facilita a comunicação, entendeu? E como que nós fazemos isso? Vou explicar aqui agora. Então vou fechar esse projeto e vamos fazer um do zero, ó. Vou simplificar aqui, deixa eu voltar aqui na minha base, deixa eu fazer aqui. Então aqui é o nosso arquivo e a gente vai trabalhar com esse modelinho aqui, ó. Tá?
Então, a primeira coisa que a gente vai entender são os nossos arquivos. Então, eu vou vir transformar dados. E daí, o que acontece? Por que que ele não dá erro na sua máquina? Porque quando você faz a conexão com a fonte, ó, ele está vinculando, ó, todo o endereço. Então, aqui nós temos que ter atenção. Nós temos 3 pontos de atenção aqui. Primeiro, que eu estou pegando o arquivo da pasta. Então, aqui, o que ele está falando para mim, ó? Que o final aqui, ó, esse aqui é o endereço que eu criei. Aqui, ó, é o nome da pasta. Pasta faturamento. Ah, Rogério, como que eu sei? Aqui, ó, pasta faturamento. E aqui dentro eu tenho arquivos, beleza? Aí vamos lá na Decidades, ó, Decidades, ó como já muda, ó, Excel.workbook, File Contents, ó, aqui, ó, dimensão, e depois da dimensão eu tenho um arquivo que a extensão é XLSX, ó. Então vamos ver aqui, ó, dimensão, e aqui dentro eu tenho só um arquivo, tá? E quando eu abro esse arquivo, ó, eu tenho várias abas, ó, grupo, produto, vendedor, cliente, gestor, loja, cidade, unidades, status e pagamento. Tudo dentro dessa pasta base de banco de dados aqui, ó, dentro da pasta dimensão. Então aqui eu venho, ó, cidades, ó, a mesma fonte, ó. Tudo arquivo do Excel, ó. Beleza? Ó. Grupo, são todas aquelas abas lá, ó. Então não adianta eu também sair criando sem eu entender meu modelo, tá? Entende cada tabela da onde está vindo a fonte, tá? Ó. Então é tudo Excel, é tudo do mesmo arquivo, ó. Ó. Beleza? Aí aqui a gente tem mais uma. De calendário não vai dar problema que a gente fez no Power Query. Medidas aqui são a nossa tabela de medidas, né? E eu tenho aqui, ó, F metas, ó. E a metas tá vindo da onde? Ó? Vamos na fonte, ó. Ela tá vindo do caminho, ó, só que ela não tem pasta, ó. Ela tá dentro de um arquivo solto em Excel, ó. Então o caminho é diferente dos 3 tipos, vocês viram, né? Ó, ó aqui onde está a meta, ó. A meta está a partir do grupo. E aqui dentro eu tenho a dimensão dentro de uma pasta. Eu tenho todos os arquivos de venda dentro da pasta. Então, ó, aqui eu estou pegando 3 fontes diferentes. Eu estou pegando o arquivo direto da pasta, na parte do faturamento. Eu estou pegando os arquivos dentro da pasta dimensão. E estou pegando o arquivo de vendas a partir do nome do meu cliente, por exemplo. Tá? Então aqui, o que a gente sempre tem que definir no caminho? A raiz, aonde vai começar. Então, nos meus projetos, eu sempre coloco o nome do meu cliente e venho, e a partir daí eu vou salvando os arquivos, ó. Vou mostrar outro modelinho aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui, treinamentos, ó. Então aqui eu tenho, ó, mesma ideia, tá vendo, ó? Ó, mesma ideia. Ó. Ó. Tá vendo? Então eu sempre crio uma raiz. Então vai ser essa raiz que nós vamos colocar como caminho, tá bom? Então vou voltar aqui no meu modelo. Vou vir aqui. Vou copiar, ó. Copiei. Vou lá no Power Query. Vou vir em nova fonte. E vou colocar consulta nula, ó. Aqui na consulta eu vou renomeá-la para caminho. Vou dar um Enter. E eu vou vir aqui e vou colar, ó. E vou sempre lembrar de colocar uma barra invertida para eu fechar esse caminho, tá? Ó. Fechei, vou dar um Enter. Tá lá, ó. Então, qualquer mudança que eu fizer de arquivo, que seja, eu vou alterar onde? Eu vou alterar sempre o meu caminho. Eu não vou ter que entrar arquivo em arquivo.
E agora o que, que a gente vai fazer? Ó? A gente vai colocar esse caminho no lugar dessa fonte toda, mas respeitando o quê? Até o arquivo. Então a gente vai colocar até aqui, ó. Até aqui eu apago. Vou deixar aspas duplas, barra e o nome da pasta e deixo aspas duplas aqui no final. E aqui no começo, ó, eu vou digitar, ó, caminho, ó o que vai acontecer. Ele já buscou, ó. Vou dar um duplo clique. Opa, aqui eu dei errado. Agora eu vou dar um e-comercial, ó. Quando eu fizer isso, ó, pronto. Ele já fez aqui para mim. Tá vendo? Não deu erro. Só que ao invés de eu ter toda essa descrição aqui fixa, eu estou deixando ele dinâmico a partir do caminho. Então foi isso que a gente fez. E aí aqui ó, tem uma dica. Ontem eu postei um vídeo no canal de como você consultar arquivos de uma pasta sem criar essas pastas auxiliares. Por quê? Nesse exemplo do caminho, a gente vai ter que alterar também ó, esses arquivos de amostra. Ó. Por quê? Ó a fonte, como que ele está. Ó. Então eu tenho que fazer. Então quem não assistiu o vídeo, assiste o vídeo que eu postei ontem sobre como trabalhar com arquivos da pasta. Que daí você não vai precisar ter esses arquivos de amostra. E aí fica mais rápido para você trabalhar, tá? Então aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Colocar caminho. Opa, e-comercial, para ele não dar o erro. Aí eu apago aqui e mantenho até aqui, ó. Vou dar um Enter. Já foi, ó. Se tiver mais algum arquivo de amostra, eu tenho que fazer essa alteração também, ó. Então eu venho aqui. Colocar caminho e comercial para ele concatenar. Feito. Aqui já foi, ó, metas. Agora na metas é diferente, ó. Metas eu não tenho uma pasta, mas eu tenho um arquivo. Então eu vou vir até aqui, vou apagar, ó. E vou escrever caminho. Opa, escrevi errado não vai dar, né? Aqui, ó, caminho, beleza. Foi. Então você está vendo que a estrutura é diferente. Por isso que eu copio só a raiz. Porque eu estou respeitando o final do arquivo. Ó. Aqui é uma extensão. Aqui ó, é uma pasta. E olha o desse dados como é diferente. Ó. É uma extensão dentro de uma pasta. Mas por que eu não pego direto da pasta? Porque esse arquivo tem várias abas. Quando eu pego um arquivo de uma pasta, ele não pode ter várias abas. Ele tem que ter uma planilha, né? Individual dentro da pasta. Ele vai compilar tudo. Nesse caso, eu tenho uma planilha dentro de uma pasta, só que ela tem várias abas. E eu estou utilizando as abas desse arquivo. Então, por isso que eu não posso pegar direto da pasta. Eu tenho que ir até a pasta e buscar o arquivo em Excel, tá? E aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar aqui, ó, e vai manter de dimensão para frente, ó. E aí eu venho e coloco caminho, o e-comercial e dou um Enter. Aqui eu já vou ganhar produtividade. Eu não mostrei para vocês que esse arquivo aqui é igual para todas as dimensões. Então o que, que eu vou fazer? Eu venho simplesmente aqui, ó, copio tudo, Ctrl C, vou na última etapa, não deu erro. E venho aqui, ó, altero a fonte, apago, Ctrl V, dou Enter, ó. Rogério, por que que está diferenciando? Porque a primeira etapa é a fonte. Ó, a segunda etapa, a navegação, qual que é? Ó? Ele escolhe a aba, tá vendo? Ó? Aqui é clientes, ó, as cidades, qual que é a navegação? Cidades, tá vendo? Então, por isso que eu posso alterar aqui a fonte sem problema. Então, agora eu venho, fonte, posso apagar, vou na última etapa, respeitou, não deu erro. Foi, foi.
Opa, que eu tô falando? Opa, pera lá, deixa eu apagar tudo. Opa. Tá. Ué, oxi. Ah, tá, foi. Beleza. A base vendas históricas, ó. Aqui já é diferente, é um arquivo em CSV, ó. Mas aqui a minha fonte é a mesma, então eu apago aqui, ó. Tô trabalhando com duas fontes de dados diferentes, tá vendo? É Excel e CSV, ó. Caminho, e-comercial e mantenho o arquivo, tá vendo? Ó, vou dar um Enter. Olha lá, beleza, já foi. Agora, se eu fizer um fechar e aplicar, ó. Rogério, você vai ter que fazer isso toda vez? No começo do projeto, sim, mas imagina você fazendo isso no começo do projeto e no final. No final você teria muito mais trabalho, né? Então, se você já fizer isso no começo, fica melhor. E ó o mais bacana disso. Por exemplo, eu vim aqui e salvei o arquivo, ó. Não deu problema, tá? Aí eu venho. O arquivo que eu estou buscando são esses aqui, ó. Background, dimensão, o CSV e a meta, certo? Aí eu vou vir, Ctrl X, né? Sei lá, mudei o arquivo. Ó. Venho aqui para o C e jogo dentro de uma pasta. Jogo eles aqui dentro. Olha o que vai acontecer quando atualizar o arquivo. Deu erro. Ele não achou nada. Aí você vai vir aqui em transformar dados, ó. Eita. E aí você vai clicando e ele vai. Ah, eu tô com o arquivo aberto. Não, não tô com o arquivo aberto. Atualizar tudo. Ó, começando a dar os erros, ó. Tá explodindo. Já deu erro em tudo. Aí você fala, pô, já, mas a gente fez o caminho dinâmico. Fizemos, ó. Qual que é o caminho que tá aqui, ó? Tá aqui. Você não mudou o arquivo de lugar? Não tá aqui? Você vai vir no novo lugar que você salvou, ó. Ctrl C. Vem aqui, ó. Ctrl V e coloca a barra invertida e dá um Enter. Feito isso, ó lá. Ele já está buscando um novo caminho. Você dá um atualizar tudo. Arquivo de amostra. Somar arquivo. Tá demorando um pouco. Por isso que eu não gosto de trabalhar com o arquivo da pasta, tá vendo? Ele demora um pouquinho para arrumar, tá vendo? Ó, aqui a gente não tinha alterado, ó. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de trabalhar com esses arquivinhos aqui, ó. Aqui, ó. Ó lá. Aí você vai ficar se batendo e não vai lembrar. Então aqui é só vir aqui, ó. E colocar caminho. E se você trabalhar com o arquivo da pasta do jeito que eu fiz ontem, você não vai precisar se preocupar com esses arquivos de amostra. Olha lá. Foi, ó. Não tem mais nenhum erro. Vou fechar e aplicar. Tá atualizado. Beleza? Então essa que era a dica de hoje, como criar esse caminho dinâmico e facilitar a atualização dos dados, beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.